Bom, agora nós vamos falar sobre cabeamento. Cabo, fiação, fio, não sei como é que você vai chamar isso aí. Condutor, mas nós vamos falar sobre cabeamento. Tá bom? Como nós estamos batendo na tecla, tudo é padronizado. Por quê? Porque precisa ser comercialmente, tá? Então, tudo é comercial. Então, assim, existem cabos especiais? Existem. Existem fábricas que fabricam cabos especiais? Existem. Mas existem os cabos comerciais, aqueles mais comuns, né? As bitolas de cabo mais comuns no mercado. Tá bom? Então, vamos falar sobre cabos. E eu quero frisar aqui agora, antes da gente entrar nos tipos de cabo, tá? Eu quero frisar que condutor ou cabos, gente, tentem trabalhar com uma boa marca de cabo, ou fio, ou condutor. Não tentem trabalhar com marca Xing Ling, porque dá merda. Tá? Esses tempos atrás, vamos fazer uma fiação. E aí fizemos toda a fiação, tudo tranquilo, sossegado, passamos os cabos, abrimos as caixas, os trem. Quando eu fui fazer uma emenda em um cabo, eu me assustei. Tinha mais plástico do que cobre. A quantidade de cobre que tinha naquele cabo, que dizia ser 4 milímetros, era menor do que a quantidade de cobre que tem em um cabo comum, de uma marca boa, 2,5. Ou seja, aquele cliente, não foi eu que comprei este material, o cliente foi lá e comprou realmente o mais barato. E eu quero fazer essa ressalva. Por favor, tome cuidado, eu tive que trocar a minha fiação inteirinha. Eu disse para ele, não, isto não serve. Por quê? Porque ia me dar dor de cabeça. Fiação, cabo, a garantia dele é muito grande, é coisa de 20 anos, se vocês olharem lá no fabricante. Então, vou colocar um cabo que vai durar 20 anos, até a necessidade de trocar. Imagina, ó, existem dois tipos de cabo, a gente vai conversar sobre eles agora. Os flexíveis e os rígidos. Os flexíveis são cabos até novos no mercado, tá? Eles têm aí pouco tempo de vida. Eu sou ainda, pra você ter uma lógica, quando eu comecei na elétrica há 20 e tantos anos atrás, só existia cabo rígido. Então daí para você tirar o tanto que o cabo flexível, ele é novo. Eu sou da época onde o cabo era só rígido. Tá? E aí o que acontece? Antigamente os cabos realmente, por eles serem rígidos, eles realmente duravam. Eu enjoei de trocar a fiação de casa, aonde a parte de fora dos cabos, os condutores de tão velho, aquele plástico da isolante do cabo, ele estava esfarelando. Ele estava literalmente, não prestava mais. Então o que acontecia? Qualquer coisa estavam fazendo com que aquela isolação acabasse. Foi por isso que nós tínhamos que fazer a substituição dos cabos. Não era porque o condutor, o cobre, a seção nominal do cobre não prestava. Era o isolamento deles que não duravam tanto tempo. Tá bom? Então, sabendo dessas ideias, eu já falei para você que existem dois tipos de cabo. O rígido e o flexível, que a gente costuma chamar. Então, eu tenho o cabo rígido, cabo flexível. Hoje em dia, comercialmente, se a gente for falar de cabo, muito pouco vai ter esse cabo rígido. Hoje, você precisar de cabo rígido para fazer alguma coisa, você já vai ter que procurar em algum lugar específico. Por quê? Porque não é mais comum. Todo mundo usa o cabo flexível. Por quê? Porque ele é mais fácil de passar nas tubulações. Tá? Ele é mais maleável na hora de se trabalhar. Só que eu vou ser bem sincero para você, particularmente falando. Você fechava um quadro antigamente com cabo rígido, você ali tomava os cuidados de fazer as dobras, e como se ele era rígido, você fazia as dobras certinho e ele parava no lugar. Era um fechamento que você abrisse. Depois de 10 anos o quadro, ele estava ali com todos os cabozinhos ali no lugar certinho, cada um no seu canto. Hoje o flexível você tem que estar amarrando, fica aquela coisa não muito bonita. Então, esteticamente, perdemos com isso, mas também sou da época onde a gente se lascava
para passar 12, 13 cabos dentro de uma tubulação, você tinha que desembolar todos os cabos antes, tinha que deixar todos eles alinhados. Por quê? Porque ele não poderia ter uma dobra sequer. Então era horrível para passar aquilo. Então o flexível ele veio para resolver este problema. Hoje você passa aí uma paulada de cabo numa tubulação sem muito sofrimento. Bom, vou só aumentar aqui esse ar-condicionado. Vamos lá. E aí eu tenho mais outros dois tipos de cabo, tá? Hoje eu posso ter um cabo de alumínio e o cabo de cobre, tá? O cabo de alumínio já virou um cabo comum, normalmente ele é na modalidade multiplexado, tá? Onde ele vem com um cabo decapado de alumínio. Dependendo da seção dele, ele pode vir a ter uma alma dentro. A alma de um cabo é nada mais, nada menos do que ele ter um dos fios, o primeiro fio, o fio de dentro, o que está lá no meio, ele não é cobre. Ele é aço galvanizado. Então é por isso que ele tem uma alma. Então é por isso que ele aguenta essa puxada. Porque se fosse só cobre molinho, na hora que você esticasse um cobre muito desse, ele ia estourar. Então ele pode ter uma alma, que é um cabo, é um arame galvanizado que vai no meio, tá? Exatamente galvanizado para não enferrujar, ele vai no meio, tá? Para aguentar esses puxões, né? Para ele ter firmeza, porque o alumínio por si só ele é mole. Tá bom? Então ele pode ter alma, ele pode não ter alma e ele está mais relacionado à parte multiplexado. Tá bom? E aí depois nós temos ainda os cabos de cobre, tá? Cobre e os cabos que já estão vindo no momento. Alguns cabos eles já não tem mais 100% cobre, eles já não são mais 100% cobre. Eles são cabos cobreados ou cabo onde o cobre ali dele já não é mais 100%. Então ele tem ali uma porcentagem de alumínio, ele tem uma porcentagem de algum outro equipamento, tá? Então, ou ele pode ser de alumínio e cobreado, ou seja, ele só recebe uma capa de cobre por fora. Então assim, cabo hoje está muito extenso. Eu falei aqui, ó, vocês viram, eu falei dois tipos. Aí, de repente eu comecei a falar e só fui aumentando os tipos de cabo, Cobre, alumínio, cobreado, tá? Então assim, não vamos entrar muito nessas questões, porque vai de fabricante A para fabricante B. Normalmente, para a construção civil, nós vamos usar os cabos de cobre mesmo. Agora, se eles vão vir 100% cobre ou eles vão vir com uma outra liga metálica junto, aí vai depender. É por isso que eu falo, confie em marcas boas, tá bom? Porque é o teu nome que está indo aí em risco. Às vezes o cliente quer só economizar. Você chega e fala para ele, cara, desculpa aí, mas que venderam uma porcaria. Por causa de alguns reais a mais, você podia ter comprado um fio um pouquinho melhor. Bom, mas não vou entrar neste detalhe. O que nos interessa é saber quais tipos de cabo tem. Então, lá, no multiplexado, como ele já vem enrolado, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ele pode ser monofásico, quando ele tem uma fase, porém, ele vai ter que ter um decapado. Então, dependendo do local onde você está, tá? Eles podem chamar isso aí de bipolar, cabo bifásico, bipolar, tal. Bifásico não seria certo, porque teria que ter duas fases. Tá? Monofásico, mas ele tem que vir com um capado, um decapado. Bifásico, ele já teria que vir com 2 capados e 1 decapado. Trifásico, ele já vai vir com 3 capados e 1 decapado. E aí você entra naquelas nomenclaturas de cabo multiplexado. Multiplexado, pode ser quadriplex, triplex, duplex. Vai depender muito aí de como é que vocês chamam aí na sua região. Pode ser multiplex, duplex, triplex, quadriplex. Sempre lembrando que o neutro tem que ir junto, porque o neutro não é só porque ele é neutro. Ah, eu não vou precisar desse neutro, mas tem como você girar, porque é com ele que a gente amarra. Assim, em cabo multiplexado, tá? É o neutro que é amarrado. Então é por isso que o único que vai usar a alma, dependendo do tamanho do cabo, é o neutro. É aquele cabo decapado. Ele vai ser o único que vai ter a alma. Por quê? Porque vai ser ele que vai ser amarrado. É ele que vai sustentar todos os cabos. Os outros 3 vão estar soltos no sistema. Eles não vão ter nada prendendo ele, a não ser eles mesmos enrolados entre si.
Bom, daí para frente a gente vai lá para cabo, eu posso falar sobre cores de cabo, tá? Tome cuidado na hora de fazer a sua obra. Tente dividir o máximo as cores, tente tomar cuidado máximo com o padrão, tá bom? Cuidado em ser bitolado neste modelo. Por que bitolado? Uma vez eu fui mandado embora, isso eu vou contar para vocês de uma empresa. Por quê? Porque eu cheguei na obra e era tudo cabo azul. Era tudo cabo azul. Não tinha divisão de cor. Era cabo azul para tudo. Eu imaginei que aquilo devia ser uma bela de uma promoção, tá? Para comprar cabo azul, era o que tinha, não sei. Não faz sentido nenhum. Nem você usar só azul para fazer a sua fiação, a menos que seja o cabo que você tenha. Tá? E aí eu achei aquilo o máximo. Não tenho nada contra. O serviço foi executado do mesmo jeito, a cor do cabo não determina o uso dele, tá? Em elétrica, tome cuidado com isso. Cabo verde é terra, aí você vai lá e dá de cara com uma fase. Mas o burro que colocou, o burro foi quem não testou, tá bom? Cor de fio não determina. Existe uma observação a ser utilizada. Você olha lá na BNT, tem lá uma sequência de cores, padrões a serem seguidos. É igual a história aqui da lâmpada, que vocês viram na aula acho que anterior. Lembra que o neutro vai direto na lâmpada e é a fase que a gente passa pelo interruptor e corta? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fizer isto, levar a fase direto na lâmpada e pegar um neutro e levar ao interruptor para fazer o corte, para me levar o retorno até a lâmpada, ela vai apagar e acender do mesmo jeito? Vai. A lâmpada vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Simples assim. Então, eu costumo, por prática, não acredito na fiação. Se eu for dar manutenção, a primeira coisa que eu faço é tirar um interruptor, testar mesmo se a fase está indo ali. Porque acredito, eu já achei muito, mas achei muito neutro indo para corte no interruptor em vez de mandar a fase para ser cortada no interruptor e o neutro ir direto para a lâmpada. Já achei muita fase indo direto para a lâmpada. Tá bom? Então, assim, bitola de fio não determina em nada. O cara pega 2 fios ali, amarra, faz uma extensão, ele liga qualquer aparelho na ponta dele, independente da cor do fio. Tem a BNT, tá lá, siga, tente levar ao máximo isso fácil, mas não cometam os erros. Eu lá atrás era novo, era jovem, tinha acabado de me tornar um profissional. Quando eu olhei aquilo, aquele monte de fio azul, eu comentei alto. Quem foi e falei um palavrão, né? Que fez essa outro palavrão. Para minha infelicidade, quem tinha feito isso era o meu chefe que estava do meu lado, que escutou eu xingando ele e ele nem perdeu tempo. Eu fui mandado embora, tá? Eu tinha razão? Desculpa, ia funcionar do mesmo jeito. Só íamos ter que tomar mais cuidado para me saber quem que era a fase, quem que era neutro, quem que era retorno. Mas a cor não ia mudar muita coisa. Só que eu lá atrás, tinha acabado de me tornar, cometi essa gafe, fui mandado embora. Não era uma empresa grande, eu trabalhava na diária para esse cara, então não fez tanta diferença na minha vida, não sujou a minha carteira, e acredito que se eu fosse funcionário dele registrado, ele não teria feito isso. Por causa de direito trabalhista, um monte de coisa e tal. Mas ele se sentiu ofendido. E depois, muitos anos, eu encontrei ele de novo e ficou por isso mesmo. Ninguém pediu desculpa para ninguém, estava tudo certo. Ele não me devia nada, eu não devia nada a ele. Mas vamos voltar lá. Cabo, tá? Então já entendemos que cor de cabo não determina que aquilo é isso, tá? O que vai determinar é a usabilidade que foi usado ele. O eletricista que fez é burro, o eletricista que fez é um cagão, o eletricista que... Cara, problema é do eletricista que fez. Não vai lá acreditando que azul é neutro e chega lá e mete o sarrafo, que você vai correr o risco de tomar um choque. É só essa observação que eu quero fazer. Não confie em serviço de outros. Confie no seu.
tá? E faça o seu para que não chegue um outro e diga que você é um cagão. Tá bom? E aí, depois disso, eu vou ter as exceções nominais, que já são pré-determinadas, são meio padrão, tá? São padrão. Por quê? Porque elas têm que ser feitas em bitolas comerciais, isso aí já é mais antigo que eu, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Vai ter uma diferença desta tabela. Essa aqui é a tabela, se não me falha a memória, ela vai trabalhar com cobre. Se você for trabalhar com cabo multiplexado, vale muita atenção você ir lá e pegar a tabela de cabo multiplexado. Vai ter uma diferença, é pouca, mas vai ter uma diferença. Eu uso essa tabela para tudo que eu faço, sem dó nem piedade. Bom, deixa eu só conferir uma coisa. Pronto, estou aqui. Eu só queria conferir isso aqui. Bom, eu gosto dessa tabelinha, gente, eu acho ela, só colocando assim, ó, cabo corrente no Google, e ela sempre aparece ela, eu uso ela, já usei essa daqui também, já de para referência, tem algumas coisas aqui, ó, tem algumas tabelas aqui que vão ser para cabo multiplexados, mas vamos falar sobre essa, olha só, seção nominal, PVC, né, isolamento, em 70 graus Celsius, de acordo com a NBR, NBR é BNT. Tá? Isso aqui é nessas circunstâncias, um cabo, ele está dizendo que um cabo de 1,5 mm, essa é a seção do cabo, ele tem que suportar aí até 15,5 amperes. Um cabo de 2,5 milímetros, é o famoso 2,5, ele vai suportar até 21 amperes. 4 milímetros até 28, 6 milímetros até 36, 10 milímetros até 50, 16 milímetros até 66, 25 milímetros até 89, 35 milímetros até 111, 50 milímetros até 134, 70 até 171, 95 até 207, 120 milímetros, 239, 150 milímetros, 272, 185 milímetros, 310, 240 milímetros, 364, 300 milímetros, 419, 400 milímetros, 505, 500 milímetros, 578. Eu quero deixar aqui algumas observações que em 25 anos, 24 para 25 anos já de elétrica, eu não lembro de ter trabalhado com cabos de 400 milímetros, nem de 500 milímetros. E o de 300 milímetros eu lembro de ter visto uma vez. Tá? Eu não trabalhei, eu vi. Não é diferente. Tá? Mas daqui para trás, 240, 185, 150, 120, daqui para trás eu já trabalhei com todas essas bitolas de cabo. Por que você nunca viu 300 ou 400? Por quê? Porque quando chega numa bitola muito alta, o cabo fica muito pesado e grosso. Então é muito mais viável, às vezes, você duplar ele. Vamos entender isso? Olha só, eu preciso de 450 amperes. Um cabo de 450 amperes. Vamos levar por este lado, tentando fazer do jeito mais firme. Olha só, 450 amperes. O de 300 milímetros daria? Não. Eu teria que usar um cabo de 400 milímetros, seria um cabo de 502 amperes. Mas olha só que legal. Se eu pegasse dois cabos de 120, duplasse ele por fase, de 120, cada cabo aguenta 239. Se eu duplasse ele, eu ia ter 460 e quase 440, 80, 70 e tantos. 470 e tantos, olha só. Eu teria dois cabos de 120. Num total, eu teria 240 milímetros, olha só. Não é isso? 2 de 120, duas vezes não daria 240 milímetros? Se eu colocar um cabo de 240 milímetros de uma vez só, ele só suporta 360. Mas se eu colocar ele duplado, ele vai suportar 478.
Olha só que maravilha. Então, duplar cabo é uma coisa inteligente. Se eu fosse usar uma dessa nominal, eu não conseguiria. Mas como eu duplei, eu tenho a mesma seção e agora eu posso. Olha só que maravilha. Então, a gente dupla cabo. E aí, eu vou estar sempre relacionando o meu disjuntor, tá? A proteção do meu disjuntor, o meu disjuntor vai estar sempre relacionado ao meu cabo. Vamos lá, vamos entender. Um cabo de 1,5 milímetros, qual seria o disjuntor comercialmente indicado? Eu teria que dar uma olhada na tabela de disjuntores do fabricante, mas basicamente eu acho que o disjuntor vai ter aqui um de 15 amperes, talvez tenha um de 15, não lembro agora de cabeça. Eu usaria esse de 15. Num de 2,5, o disjuntor que eu sei que vai estar muito próximo a isso seria o de 16 amperes. Ou seja, 16 amperes, o meu disjuntor ia desligar antes que o cabo chegasse a 21 amperes. No 4, 28 amperes, eu usaria um disjuntor de 25 amperes. Por quê? Porque 3 amperes, depois disso o cabo já chegaria ao limite dele, mas o disjuntor está 3 antes, ele desarmaria. 36 milímetros, 36 amperes. Eu já usaria um disjuntor de 32, comercialmente, você entendeu? Eu tenho a bitola do cabo e tenho um disjuntor comercial para ele. 10 milímetros seria um disjuntor de 50 amperes. Estaria pesado em cima? Estaria, mas ele desarmaria também e protegeria o meu cabo. Mas poderia usar sim um disjuntor de 40 amperes. Só que eu ficaria com 10 amperes de perca. 45, não sei se tem. 16 milímetros, um cabo de 66, usaria um disjuntor de 65 ou um disjuntor de 60 amperes para proteger esse circuito. 25 milímetros seria um disjuntor de 89, eu usaria aqui um disjuntor de 80, ou às vezes, como a diferença aqui está muito próxima uma da outra, talvez usaria um disjuntor de 90 amperes. Tá bom? Um disjuntor para fazer isso aqui. Lembrando que isso aqui é por cabo. Você tem um circuito, você vai ter que fazer a divisão. Se ele for trifásico, você vai dividir por 3, tá? Depois mais a raiz de 3 ainda lá. Mas se for por 2, por exemplo, não tem boca. A corrente daquele equipamento, cada uma vai sofrer a mesma coisa. 35 milímetros, já seria um disjuntor de 110 amperes. 50 milímetros, um disjuntor de 130, 120 amperes. 70 milímetros, um disjuntor de 160 amperes. 95 milímetros, um disjuntor de 200 amperes. 120 milímetros, um disjuntor de 230, 240 amperes. Entendeu como é que é? Então eu sempre vou direcionar o disjuntor, tá, pelo meu cabo. Primeiro eu acho a corrente total do meu circuito. Primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu vou usar lá na frente. Depois eu vou descobrir qual era o cabo que eu vou usar que vai suportar aquela corrente. Depois eu vou ver o disjuntor de proteção deste circuito, que vai proteger estes cabos. Eu não quero que eles peguem fogo, caso a corrente suba muito. Tá bom? Sobre cabo, era só isso aí. Aí vocês acabaram de entender também porque que cálculo de corrente é o que a gente mais faz. Então tá bom? Até o próximo.